Muito bem, pessoal. Acabei de montar esse documento, que é o resumo sobre movimento uniforme. E aqui eu quero falar um pouco de que eu vou cobrar de vocês e dar alguns exemplos, além de explicar, obviamente, o que é esse conteúdo aqui. Bom, antes de começar a mostrar, eu tenho que dizer isso aqui, é muito importante. Eu não vou mais avaliar vocês quanto à mudança de unidades de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, todos os exercícios que eu cobrar de vocês, ou seja, todas as minhas atividades, vai ser tudo em metros por segundo. Então, isso significa que a distância vai ser em metros, o tempo vai ser em segundos e, obviamente, a velocidade vai ser em metros por segundo. Ok? Dito isso, a gente já pode começar. Dito isso, a gente já pode começar a explicar o que é um movimento uniforme. Antes de mais nada, só quero dizer que essas partes amarelas aqui são as que eu julgo ser mais importante. Se você entende e aceita elas, não precisa explicar o resto, mas enfim, eu deixo sempre explicado para aquelas pessoas que não entendem diretamente. Bom, nesse tipo de movimento, a velocidade do corpo não se altera entre o início e o fim do deslocamento. Então, se eu estou aqui, né, partindo da minha posição inicial nesse ponto que eu estou rabiscando aqui, e aí eu vou até esse ponto aqui, o que vai acontecer, gente? Todo o meu trajeto que eu vou realizar vai ser com velocidade constante. Então agora, se eu parto de uma velocidade de 2 metros por segundo no começo, eu vou chegar lá no fim com 2 metros por segundo também. Tá? Então não tem mais aquela questão de velocidade média, onde eu não podia dizer com certeza qual que é a velocidade durante o percurso. Agora eu posso dizer, tá? Porque nesse tipo de movimento a velocidade ela é constante. Então, como exemplo aqui, eu tenho uma velocidade de 2 metros por segundo. Isso significa que a cada segundo que passa o corpo se desloca 2 metros, ok? A gente já falou isso várias vezes, não tem porque estar falando toda hora, mas é basicamente isso. Dando continuidade, qual que é a diferença entre o que a gente já fez e o que a gente faz agora? A partir de agora, a gente vai começar a analisar e descrever todo o movimento a partir da função horária da posição dele, que é essa daqui, onde S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade dele e esse conjuntinho aqui de T menos T0 é o intervalo de tempo. Tá? Eu deixei aqui ó, a descrição de cada uma das grandezas, a gente já conhece elas muito bem. A única diferença aqui é que a gente agora tem só a velocidade, não é mais velocidade média, agora é só a velocidade instantânea do corpo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com esse exemplo aqui. Ó. A função horária do corpo vai ser 10 menos 2t. O que ela está me dizendo? Olha só, se eu colocar a função horária da posição embaixo, o que vai acontecer? A posição inicial é o número que não tem o t. Então, a posição inicial desse corpo é de 10 metros. A velocidade é aquela que está multiplicando o t. Então, aqui nessa equação, nós temos que o corpo se desloca com uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Então, só pela equação já dá para dizer de onde ele está partindo e qual que é a velocidade dele. E aí a gente conclui que ele parte da posição de 10 metros e se move em direção à origem com uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Por que ele se move em direção à origem? Porque o sinal da velocidade é negativo. Se ele tivesse positivo, então a gente diria que ele está se afastando da origem nesse caso aqui. Gente, essa equação aqui nada mais é do que a equação da velocidade média. Se tu olhar aqui para baixo, ó, tu vai ver exatamente a equação da velocidade média. A única diferença é que agora a velocidade média é a própria velocidade do corpo, tá? Então a gente vai de equação, nós vamos utilizar essas duas, ok? Só que nós vamos utilizar principalmente essa daqui. Essa daqui a gente vai deixar de lado. Então vamos lá. Vamos dar continuidade então. O que nós vamos fazer diferente do que a gente já fazia antes? Nós vamos começar a diferenciar o movimento em progressivo e retrógrado. Progressivo, gente, é quando a velocidade do corpo é positiva. Também deve fazer essa mesma análise pelo deslocamento. Por exemplo, se ele está na posição de 10 metros, né, e vai até a posição de 20 metros, eu tenho deslocamento positivo. Agora, se eu estou na posição de 20 metros e vou até a posição de 10 metros, eu tenho deslocamento negativo. Isso quer dizer que antes eu tinha uma velocidade positiva e agora eu tenho uma velocidade negativa. E como é que eu sei disso? Porque a velocidade do corpo sempre tem o mesmo sinal do deslocamento do corpo. E como é que a gente expressa isso? Bom, eu vou tratar como exemplo aqui ó, uma função um pouquinho diferente que ela só tem um número multiplicando o t. O que essa equação está me dizendo? Se não tem nenhum número somando esse 2t aqui, significa que o corpo parte da posição inicial de 0 metros, ou seja, ele parte da origem. Então sempre que você vê um problema dizendo que ele corpo partiu da origem, quer dizer que ele está partindo da posição inicial
S0 igual a zero. Voltando aqui para a minha equação, a velocidade do corpo é 2 metros por segundo, já que é o 2 que está multiplicando o t. E como o sinal não é negativo, e sim ele é positivo, significa que o movimento é progressivo. Como é que fica o gráfico dele? Então, o que a gente vai ter, pessoal? Gráfico de posição pelo tempo. Aqui nós vamos ter o seguinte, uma reta crescente que parte do zero. Ele sempre vai partir da sua posição inicial. Então, se a posição inicial é de 10 metros, vamos colocar o 10 aqui, e ele vai partir daqui. Então, isso é importante já para o gráfico. Se a gente tivesse só o gráfico, o que iria acontecer, gente? A gente olharia para esse gráfico e diria que ele parte da origem com movimento progressivo, e aí ele teria que nos dar os valores para calcular a velocidade do corpo. E aí a gente conseguiria montar a equação igual a gente monta uma equação de primeiro grau, tá? Então, o gráfico de posição por tempo é esse cara aqui para movimento progressivo. E se eu te der um gráfico de velocidade por tempo, que é esse outro aqui do lado, o que vai acontecer, gente? Como o movimento é progressivo, a velocidade tem que ser positiva. Então, a reta vai ter que ser horizontal, porque ela não aumenta e nem diminui, o que classifica um movimento uniforme, e ela tem que estar acima desse eixo para que o movimento seja progressivo. Isso é importante e esclarecedor para alguns casos e para algumas pessoas, como por exemplo eu. Certo? Então, resumindo, posição por tempo sempre vai começar da posição inicial, uma reta crescente para movimento progressivo. Gráfico de velocidade por tempo é uma reta horizontal para declarar que o movimento é uniforme e acima do eixo para que o movimento seja progressivo. Agora vamos fazer o contrário, né, para o movimento retrógrado, que é quando a velocidade do corpo é negativa. Então aqui eu já tenho uma função horária um pouco diferente, eu já voltei ao meu 10 menos 2t, que eu já tinha feito antes com vocês. Aqui está dizendo que a posição inicial é 10 e a velocidade é menos 2 metros por segundo. Então quer dizer que o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa. Então, de novo, gráfico de posição por tempo, o que vai acontecer? Ele vai partir do 10, já que é a posição inicial, e como é um movimento retrógrado, essa reta vai começar a descer conforme o tempo vai aumentando. E o gráfico de velocidade pelo tempo, o que vai acontecer? É um movimento retrógrado, então a reta da velocidade horizontal, tá? A reta tem que ser horizontal, vai estar abaixo desse eixo aqui. E aí ela está nos valores das velocidades negativas, tá? Então aqui o movimento é retrógrado. Uma coisa muito importante que eu não anotei aqui, depois eu anoto para vocês, é que dá para descobrir o deslocamento do corpo simplesmente calculando a área que está embaixo, tá? Se ela está embaixo, eu vou ter um deslocamento negativo. Se ela estiver em cima, aqui, né, eu vou ter um deslocamento positivo. Então, se aqui for 10 segundos, né, nessa região aqui for 10 segundos, o que vai acontecer? Eu tenho 10 unidades de largura e 2 unidades de altura. Isso aqui nós temos um formato de um retângulo, então é só multiplicar um lado pelo outro e eu vou ter um deslocamento de 20 metros por segundo. Desculpa, um deslocamento de 20 metros. Então, resumindo, se eu te der só o gráfico e ele estiver diminuindo, é um movimento retrógrado. O cálculo da velocidade vai depender dos valores que o gráfico vai me fornecer. A gente faz isso nos problemas depois. Dá para a gente fazer uma coisa a mais, uma coisa um pouquinho mais complexa, que é a análise simultânea de movimentos, ou análise de movimento simultâneo. Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui bem chatinho, tá? Eu tenho 4 corpos e eu quero saber se eles estão se afastando ou se aproximando após 10 segundos de movimento. Ou seja, o que nós vamos ter que fazer? Avaliar se o corpo, depois de 10 segundos, vai estar mais próximo ou mais distante. Como é que a gente faz isso? Simplesmente calculando a posição deles para cada instante de tempo, ou simplesmente calculando a posição no instante de tempo igual a 10 segundos. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, aqui eu tenho a figura aqui inicial para cada um dos corpos. Pronto, arrumei a posição do B que estava no lugar errado. Continuando, a função horária deles está aqui do lado. Para o A, eu tenho uma posição inicial de 10 metros, então ele vai partir daqui. Para o B, eu tenho uma posição de 40 metros, ele vai partir daqui. O que mais essas equações estão nos fornecendo? Que o A se move com uma velocidade de 2 metros por segundo. Como ele é positivo, ele vem para cá. E o B se move com uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Então, como ele é negativo, ele se move para cá. Obviamente, A e B estão se aproximando. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para o A e para o C. Então, o C está se movendo da esquerda para a direita também. Então, ele vai se mover para cá e o A vai se mover para cá. O que vai acontecer, gente? Os dois estão indo na mesma direção e mesmo sentido. Eles só vão se aproximar se a velocidade deles forem diferentes. E nesse caso aqui, só vão se aproximar se a velocidade do C for maior que a velocidade do A. E como nesse caso aqui vai ser,
Então eles estão se aproximando. Então A e B estão se aproximando e A e C também estão se aproximando. E para finalizar, a gente pode avaliar entre A e D. O A está se movendo para cá e o D está se movendo para cá. Obviamente, eles vão se afastar. Eu posso concluir isso apenas fazendo esse tipo de análise? Posso, mas vocês podem acabar errando. E eu vou mostrar o porquê. Por exemplo, analisei A e B, A e C, A e D. Agora vamos analisar B e C. B está se movendo para cá e C está se movendo para cá. Então, eles vão se encontrar. Sim, vão se encontrar. Agora vamos analisar B e D. Os dois estão se movendo para o mesmo sentido. Será que eles vão se aproximar ou se vão se afastar? O que acontece? O D é mais rápido. Ele se move para lá mais rápido do que o 2 se move. Então, o que vai acontecer? B e D vão se afastar também. Agora só restou C e D. O que nós vamos ter? O C se move para cá e o D se move para cá. O que a gente vai ter? A aproximação, certo? Vai ter uma boa aproximação. Só que depois de um tempo, o D vai estar aqui e o C vai estar aqui. Então, eles vão começar a se afastar. Para não ter dúvida nenhuma, o que a gente faz? A gente vai calcular a posição deles no intervalo de tempo igual a 10 segundos, que é o que o exemplo está pedindo para eu fazer. E aí vai descobrir se a distância entre eles aumentou ou diminuiu. Se aumentou, eles estão se afastando. Se diminuiu, eles estão se aproximando. Então, dá para fazer todo o cálculo, tá? Tudo isso que eu acabei de falar tá aqui, tá explicado aqui. E as contas estão separadas, amarelo para o corpo A, azul para o B, verde para o C e roxinho para o D. Então, o que a gente vai fazer? Pega a equação, né? Pega a função do A, aonde eu tenho T, eu vou colocar o instante de tempo que eu quero calcular a posição dele. Então, nesse caso aqui vai ser o 10. O que eu vou ficar com 10 mais 2 vezes 10? Gente, não pode somar o 10 com 2. Primeiro a gente faz a multiplicação. Então, eu vou ficar com 10 mais 20. Por quê? Porque 2 vezes 10 é 20. E aí, 10 mais 20 é 30. Faço isso para o B, faço isso para o C e faço isso para o D. E eu descubro que a posição final do A é 30 metros, a posição do B é 20 metros, a posição do C é 20 metros e a posição do D é menos 50 metros. Quase esqueci do sinal. Isso aqui é importante. O que acontece, gente? Olha só. A e B antes tinham uma distância de 30 metros e depois eles têm uma distância de 10 metros. Como é que eu comprovo isso? Olha para cá, ó. Posição do A é 30, posição do B é 20, a distância entre eles é de 10 metros. Posição do A é 30, posição do C também é 20, também é de 10 metros. Posição do A é 30, posição do B é menos 50. Qual é a distância entre eles? 80. Por que 80? Gente, olha para cá, ó. Olha aqui. O 50 vai estar aqui e o 30 vai estar aqui. Quantas unidades eu tenho entre essas duas bolinhas que eu acabei de desenhar? 80, tá? Então, essa distância tem que ser 80 metros. Então, o que a gente tira de conclusão disso tudo? O mesmo que eu já tinha feito antes, tá? A e B e C se aproximaram, enquanto que o D se afastou de todo mundo. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei? Em algum momento C e D iriam se encontrar, já que estavam indo um em direção ao outro, ou melhor, um no sentido do outro. Eles estavam indo um de encontro ao outro. Então a gente pode pegar e determinar a partir das funções horárias da posição o instante de tempo em que eles se encontram e qual que é essa posição de encontro deles. Então o que a gente vai fazer? Aqui, ó. Nós vamos igualar as duas funções, igual se faz em matemática. Quando tu quer descobrir, por exemplo, tua f de x é igual a tua g de x, né? Tu queria saber qual é o ponto em que as duas têm o mesmo valor. É exatamente a mesma coisa, gente. O que vai acontecer aqui, ó? Vou escrever a equação do C e vou escrever a equação do D. Olha para cá, ó, equação do C e equação do D. Então eu só escrevo elas aqui, tá bom? Faço elas aqui bonitinhas. E aí eu separo o QT para um lado, o número para o outro. Aí vira matemática básica. E o tempo que eles levam para se encontrar é 2,22 segundos a partir da largada, né? Supondo que eles começaram no mesmo tempo, o movimento deles. Então, eles vão se encontrar no instante de tempo 2,22 segundos. Como é que a gente determina qual é a posição de encontro deles? É simples. Tu pega esse tempo que tu acabou de calcular, que é o instante de tempo que eles acabaram de se encontrar, e vai substituir nas duas equações. E tu vai ter pro D e pro C a mesma resposta. Se tiver respostas diferentes, significa que o teu cálculo do tempo está errado. Igual o que a gente fazia em funções de primeiro grau. Então, assim, gente, o que vai acontecer? C e D, você vai fazer o cálculo e vai descobrir o mesmo
valor para a posição deles. Observa que eu fiz aqui de propósito, ó, 11,12 e 11,1. Gente, isso aqui é um problema de arredondamento. Isso quer dizer que eu arredondei para cima ou considerei casas a mais. Isso aqui está, de certa forma, errado, tá? Eu posso reduzir esse valor para uma casa após a vírgula e não para duas após a vírgula. E aí eu vou ter 11,1 aqui também, ok? Isso é normal de acontecer, principalmente quando se trabalha com vírgula. Não quer acontecer isso, trabalha com fração. Gente, é isso. Isso é tudo que eu vou cobrar de vocês nesse conteúdo de movimento uniforme. Então, o que vai ser cobrado? Descrição dos movimentos a partir da função horária da posição. A gente vai descrever se ele está indo para frente, se ele está indo para trás, se é progressivo, se é retrógrado, de que ponto ele parte, qual a velocidade dele. Vai descrever a posição durante o tempo e esse tipo de coisa a partir da função horária da posição. Vai construir os gráficos da posição pelo tempo, a velocidade pelo tempo. Também vai fazer análise deles a partir dos gráficos. E por fim vai fazer análise simultânea entre dois corpos. Não vou fazer vocês fazerem a mesma loucura que eu fiz aqui com 4 corpos, tá? Só coloquei aqui para mostrar que dá para fazer com mais de um. Desculpa, só coloquei assim desse jeito para mostrar que dá para fazer com mais de 2, ok? Então, é isso aqui que eu vou cobrar de vocês nesse conteúdo, ok? Próximo vídeo será os exercícios. Eu fico por aqui, forte abraço e até a próxima.